Nos vídeos anteriores, nós começamos a falar de algumas possíveis explicações para a crise dessa década. Ah, não necessariamente explicações que se excluem, mas explicações que talvez somadas possam justificar o tamanho da crise que aconteceu, o tamanho do problema que nós tivemos aqui na economia brasileira nessa década. Nós falamos da questão da alocação de capital, da má alocação de capital, dos investimentos ruins que podem ter sido induzidos pelas políticas que começaram já na década anterior. Nós falamos do problema fiscal, do desequilíbrio fiscal, da perda de confiança nas contas brasileiras e do crescimento muito forte da dívida pública já nessa década. E nós falamos da questão do preço das commodities, que aí não pode ser apontado como erro de política aqui do Brasil, né? É um efeito do mundo, é uma dinâmica que depende do mundo, mas que tem efeitos aqui na economia brasileira. Então nós apontamos algumas explicações. Claro que um vai dizer que foi mais um, outro que foi mais outro, um vai diminuir o peso de um, e nós temos um debate que vai seguir por algum tempo, talvez por muito tempo, até que se chegue a alguma avaliação melhor de explicar, uma explicação talvez mais consistente, mais ampla do que foi dessa crise que, de certa forma, nós estamos vivendo, apesar de que mudou de dinâmica com a chegada do Covid, que deu uma outra natureza, agora acrescentou, né, uma outra natureza muito séria à crise. Bom, o fato é que em 2014 o PIB iniciou uma trajetória de queda que só foi revertida em 2017. Claro, aqui tem certos problemas, como você mede, se você está medindo trimestre, anos, você está pensando em ano, a queda, né, o PIB negativo no ano, né, a variação negativa do PIB, decrescimento do PIB, ele acontece em 2015. Mas você está olhando por trimestre em relação a trimestre do ano anterior, começa em 2014 e vai ganhando força até 2017. Com a conta, com essa. Então, essa é a crise que nós estamos vivendo e que, volto a dizer, eu não estou falando do período Covid, do momento agora, porque aí é outra dinâmica que nós vamos discutir na próxima unidade. Estou aqui focado nessa crise lá de metade da década que começa em 2014 e vai ganhando força em 2015 e 2016, perdendo força em 2017, mas sem um crescimento forte. Essa crise ainda teve uma característica que, com a conta pública comprometida, como nós vimos no vídeo anterior, e com uma ameaça de inflação, como também vimos no vídeo anterior, o governo ele tinha que fazer um ajuste fiscal e de política monetária no meio da crise. Então, se você pensa as alternativas tradicionais, quando você fala, olha, o que um governo faz durante uma crise? Não é, tem sempre um que vai discordar aqui ou ali, mas grosso modo tem aquela ideia. Quando chega a crise, você expande o gasto para estimular a demanda, né, ou pelo menos de curto prazo, um efeito nesse sentido, e reduz os juros também para estimular a demanda. Acontece que com a dívida pública já muito alta e, talvez mais grave, crescendo muito, não tinha espaço para a expansão de gasto. E com a inflação também muito alta, não tinha muito espaço para a política monetária. O que o governo teve que fazer, e começou já em 2014, foi evitar um colapso lá nos 80, com uma inflação descontrolada e uma economia fora de controle. Então, no lugar de fazer estímulo, não tinha mais como, ele teve que fazer ajuste. Em 2014, no final de 2014, o governo começa a anunciar alguns ajustes no seguro-desemprego, discutiu a questão das pensões e o Banco Central também aperta a política monetária. Em 2015, isso toma cara de política oficial, meio que oficializa isso, com a chegada do ministro Joaquim Levy na Fazenda, um economista associado a controle de gastos, né? Quer dizer, aquela ideia da presidente Dilma de que gasto corrente é vida, e essa visão desconfiada que ela tinha em relação ao ajuste fiscal, ela desiste de vez disso e chama para o governo um economista que tinha até uma fama de ser cortador de gasto. Alguns chegavam, ele tinha outras passagens no governo Lula, ele teve na equipe econômica,
e ele tinha a fama de cortador. Ele tinha um apelido até de Joaquim Mãos de Tesoura, exatamente por essa, digamos assim, disposição dele de cortar gasto. Então a chegada do Joaquim Levy oficializa, ainda no governo Dilma, né, importante ter isso em mente, que os ajustes eram necessários, que não tinha como evitá-los, entendeu? Quer dizer, mesmo uma presidente que tinha uma posição crítica de questionar a necessidade de ajuste, chama o Levy. O Levy tem uma relação muito difícil com a Dilma no governo, a relação não é fácil, e eventualmente ele sai do governo. No lugar do Levy, entra o Nelson Barbosa, um economista já mais próximo das ideias da presidente Dilma, que vinha tocando a economia, do próprio Manteiga. Mas mesmo assim, o Nelson Barbosa, nosso colega aqui de departamento, professor aqui do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, né, colega nosso, o Nelson Barbosa, quando chega, ele também continua com a política de ajuste fiscal, ele anuncia medidas para controlar o crescimento do gasto, já que era difícil cortar gasto, pelo menos tentar controlar o crescimento do gasto. Então, é lícito dizer que em 2015, 2016, né, nesse período ali, praticamente todas as abordagens econômicas, o pessoal mais próximo do governo, o pessoal mais crítico ao governo, o pessoal às vezes chama heterodoxo, né, os economistas com uma tradição, um tipo de tradição keynesiana, e os economistas que chamam às vezes de ortodoxos. Então todos esses grupos sempre vai ter exceção. Então, eu conheço um que era contra, eu também conheço, mas havia uma massa muito grande entendendo que o ajuste fiscal era necessário, entendeu? Isso era dentro do governo, fora do governo. A diferença é que podemos dizer o seguinte: fora do governo, essa cobrança pelo ajuste fiscal já vinha de mais tempo e o governo se converteu. Então tinha pouco espaço para isso. Esses ajustes podem ter agravado a crise. Alguns dizem que agravou, mas ou não, eles podem ter evitado, talvez, que além da década perdida, que veio a se consolidar, a gente ainda tivesse um descontrole inflacionário, que era um risco lá em 2015, um risco claro em 2015. Então, você tem uma grande convergência de ideias sobre a necessidade do ajuste, inicialmente o controle da inflação, o Banco Central trabalhou, e o ajuste fiscal, porque sem ele seria impossível manter o controle da inflação. E isso, desde os economistas que estavam no governo, insisto, o ministro Levy, depois o ministro Nelson Barbosa, e boa parte dos economistas que tinham uma leitura mais crítica do governo. E um dos pontos que era muito criticado era exatamente o governo estar adiando a necessidade do ajuste fiscal. Então, 2015 era mais ou menos assim que funcionava. O governo fazia o ajuste fiscal e a oposição dizia tem que fazer o ajuste fiscal. Foi um pouco esse o equilíbrio. A oposição que eu falo aqui desse debate de ideias econômicas, né? No Congresso havia uma outra disposição, a situação era mais tensa, a crise política continuava. O presidente da Câmara, né, o Eduardo Cunha, tinha um atrito forte com a presidente Dilma e a coisa tomou outra dimensão. Mas eu falo em termos aqueles economistas que costumavam debater a necessidade, meio que ali em 2015, um grande número deles convergiram para a necessidade desses ajustes. Eu, particularmente, era inevitável, essa é a minha visão, por exemplo. Aqui, o desenho da crise, a variação aqui é variação em volume em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, trimestre a trimestre, né? Então você vê que começa aqui em 2014, você começa uma tendência de queda do PIB que vai ganhando força e em 2017 a economia acaba. Esses são vários trimestres seguidos. Aqui é a crise de 2008, você vê que foram 3 trimestres de queda, nesse conceito de mesmo trimestre do ano anterior. Aqui nessa crise que nós estamos vivendo, no período forte da crise, digamos assim, foram bem mais de 3. Né? Você faz aqui a conta, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vários trimestres onde a relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o que ocorria era queda do PIB. Então, uma crise forte, uma crise significativa, né? Bem maior do que, por exemplo, a de 2008, tanto em termos de duração quanto em termos de profundidade. As quedas foram bem maiores. Esse gráfico dá uma noção mais histórica da crise
Nós estamos vendo aqui a taxa de crescimento do PIB brasileiro entre 1901 e 2017. As barras vermelhas são quedas. As quedas são raras, a grande maioria, né, era só o que faltava, não ser. Mas a gente observa que duas quedas seguidas só aconteceu na Grande Depressão, aqui, nos anos 30, e nessa crise atual que nós estamos vivendo. O resto, você tinha uma queda seguida de crescimento, mesmo nos anos 80, a grande crise dos anos 80, foi queda, subiu um pouquinho, caiu de novo. Então, é claro que o impacto foi muito grande, mas essas duas quedas seguidas são um efeito raro na nossa economia. E também raro que, na sequência, não venha um grande crescimento, né? Quer dizer, aqui o crescimento de 2017 foi de 1%, 2018, 2019 mais ou menos aí, e aí 2020 vai ser outra queda grande, mas aí, insisto, tem o papel importante do Covid para entender essa economia em 2020. Então, uma crise longa, teve um momento profundo, longa, de grandes impactos na economia como um todo, essa que nós estamos vivendo. Bom, havia, além da questão do preço das commodities, que tem um papel, pode ter um papel relevante, havia muita discussão se a crise, isso em 2014 foi muito debatido, se a crise que estava acontecendo no Brasil era porque estava havendo uma crise internacional, muito embora a crise internacional tenha sido de fato lá por 2008, 2009, mas em 2014 ainda tentou-se argumentar que uma crise internacional, que o Brasil estava no contexto dessa crise. Insisto que parte relativa às commodities pode ter tido algum efeito, a gente já discutiu isso. Mas a ideia de que era um ano ruim para todo mundo, foi um ano ruim para o mundo, ela é questionável. Aqui vocês estão vendo a taxa de crescimento de todos os países do mundo com mais de 5 milhões de habitantes em 2015. Os azuizinhos cresceram, os vermelhinhos encolheram. Eu botei aqui crescimento negativo, eu sei que tem gente que fica nervoso só de ouvir essa expressão, mas é a taxa positiva ou negativa, mas quem quiser pensa em termos de crescimento e decrescimento, não tem problema. Mas vocês veem que são poucos os países que decresceram, não está longe de ter sido um fenômeno assim, sistêmico, né, no mundo. Não, a grande maioria dos países cresceu. Está aqui a nuvenzinha toda azulzinha, né? Alguns cresceram muito, acima de 10%, mas a moda daquele ano, o padrão daquele ano, era crescer e não encolher, né? Então não dá para falar de que o mundo todo estava encolhendo. De fato, aqui está a lista dos países que tiveram queda de produto em 2015. O Sudão do Sul, desculpa, o Sudão do Sul é um país que ele resulta de uma guerra civil, é uma situação complicada no país. A Grécia, que era, digamos assim, o símbolo de crise da época, né? Se falava em Grécia, lembrava em crise. O Irã é um país que também tem uma série de problemas, envolvido em sanções internacionais e muita tensão desse tipo. A Rússia, que era um país que também estava enfrentando sanções e tinha conflitos internos envolvendo a Ucrânia. O Brasil, que tinha seus motivos internos, né? Quer dizer, todos eles têm algum motivo interno. Seria curioso achar que só o Brasil foi por conta de fatores externos. A Bielorrússia, que estava ali no meio da confusão com Ucrânia e Rússia. A Burundi e Venezuela. A Líbia, que teve guerra civil. A Venezuela, a gente também sabe que era um país que vinha numa decadência muito forte, num problema muito forte com a ditadura lá. A Ucrânia, é quase uma guerra civil, uma tensão muito grande, inclusive com a Rússia. A Serra Leoa e o Iêmen, que também foi um país que passou por essa experiência traumática de derrubada violenta de governo, ataque violento ao governo, guerra civil. Então, os países que encolheram em 2015, todos países passando por problema interno, e o Brasil não é exceção. Se nosso problema não foi uma guerra, não foi sanções internacionais, nem nada parecido, mas acredito eu, políticas mal conduzidas levaram àquela crise. E o ponto aqui é que não parece plausível, olhando os dados do mundo, que aquela crise tenha sido um fenômeno mundial e não, ou predominantemente mundial, e não um fenômeno predominantemente interno, como me parece mais razoável. Bom,
E aí nós vimos também, lá na parte de commodities, que vários países dependendo de commodities, e até bem mais que o Brasil, não tiveram uma queda tão forte de PIB, né? Então fica difícil ignorar os condicionantes internos da crise, e aí os condicionantes internos passam pelas políticas realizadas aqui no Brasil. Bom, a questão que começa a se desenhar em 2014, por ali, talvez um pouco antes, e que cada vez mais a resposta parece ser a pior hipótese, é se ali era uma crise, a matriz econômica, a nova matriz econômica deu errado, então está uma crise de ajuste, ou se era uma coisa mais profunda, um novo colapso da economia. Está cada vez mais claro que nós passamos por um novo colapso, talvez os grandes símbolos disso é a década perdida. A gente está em outra década perdida, dessa vez sem descontrole inflacionário, mas a década perdida continua, é um fato, mesmo que não tivesse tido Covid, essa década já era. Eu tenho uma leitura, não é só minha, outros economistas pensam assim, mas não é uma coisa assim consensual, é só uma abordagem para a questão que na realidade nós vivemos duas crises. Isso é até uma série de palestras que eu fiz naquela época onde eu usava esse título, duas crises. É uma crise de médio e longo prazo que está associada a baixa produtividade, baixo crescimento da produtividade, baixa taxa de investimento. Sem ficar mais eficiente e sem investir, com essas duas peças do processo de crescimento comprometidas, como é o caso do Brasil, é muito difícil você ter crescimento. Você pode ter um ano bom, um ano ruim, mas é difícil você entrar numa trajetória de crescimento. E essa crise de longo prazo, que é bem antiga, já vem lá desde pelo menos os anos 80, talvez até meados dos anos 70, essa crise ela se encontra com uma crise de curto prazo, que aí sim causada pelas políticas inadequadas, que levaram ao desequilíbrio fiscal, ao desemprego dispara, e no meio de tudo isso uma necessidade de controlar a inflação, que foi o quadro de 2015. Então você já vinha num problema de longo prazo, e aí é mais difícil associar a um governo específico, a políticas de um governo, e você engata numa política, em erros de política econômica cometidas já ainda nessa década, aí grosso modo no governo Dilma, talvez no final do segundo governo Lula, e isso leva então à grande crise que nós estamos vivendo. Bom, vamos falar um pouco dessa argumentação, apresentar para vocês alguns tópicos que a gente já discutiu, e eu gosto sempre dessa passagem do Paul Krugman, para a gente pensar na crise de longo prazo. O Paul Krugman, que é um economista geralmente associado a ideias keynesianas e um economista está mais à esquerda, né, para o padrão americano, ele diz que produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A habilidade de um país de melhorar o padrão de vida no tempo depende quase que inteiramente da sua habilidade de aumentar produto por trabalhador, que é a produtividade do trabalho. Então essa ideia de que no longo prazo o que importa é a produtividade, que ela não é tudo, mas é quase tudo no longo prazo, ela é uma ideia que perpassa várias abordagens da economia, é uma ideia muito, muito forte. E aí, quando a gente olha a produtividade no Brasil, o cenário é triste, né? Esses dados são da Penworth Table, como eu disse, na Penworth Table o colapso vem nos anos 80, aqui, a 1980. Se você fizer, dependendo dos dados, você pode encontrar um pouco mais atrás, aqui tem algumas distorções, mas não adianta ficar discutindo. O fato é que há muitos anos, há décadas, a produtividade do Brasil não dispara. Essa linha azul, tudo normalizado para 100 em 70, então só interessa ver o crescimento. Aqui a gente está comparando só o crescimento. Essa linha azul é os Estados Unidos. Essa linha verdinha clara é o Brasil. E a linha aqui meio marrom, né, é a Coreia do Sul. É um exemplo de sucesso, que é um país emergente que a produtividade vai crescer mais que dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, como economia líder, e eu sei que alguns vão dizer, a economia líder é a China, mas vamos lembrar que em termos de produto per capita, a China continua muito atrás dos Estados Unidos, mas muito atrás mesmo, então parece razoável que até a China tem um produto per capita comparável a dos países mais ricos, a liderança não está com ela. E aí é os Estados Unidos, então, que fica na liderança, mas é uma economia líder, ela, grosso modo, né, de uma maneira meio fugindo de detalhes, ela, para crescer, ela tem que inovar. Ela precisa de ficar inovando para crescer, desenvolvendo novas técnicas, sejam novas tecnologias embutidas em máquinas, novas técnicas de gestão,
mas ela precisa ficar criando. E uma economia que vem atrás, como o caso da brasileira ou da Coreia lá nos anos 70, ela tem outra alternativa. Ela pode inovar, inventar, criar, ou ela pode adaptar o que já foi inventado em outros países para a realidade dela. Então, como ela tem dois caminhos, o razoável é que ela estivesse ganhando produtividade mais rápido e se aproximando do país líder, que é o que a Coreia fez, né? Como eu digo aqui, é só crescimento. A produtividade da Coreia não é maior que a dos Estados Unidos, mas se aproximou muito, cresceu muito mais rápido que a dos Estados Unidos de 70 para cá. E o Brasil, se você vê, olhando esses dados, na década de 80 acontecia isso, a gente crescia mais rápido que os Estados Unidos, na década de 70, desculpa. Tanto o Brasil quanto a Coreia cresciam mais rápido que os Estados Unidos, mas o Brasil desandou e esse crescimento colapsou. E o Brasil parou de crescer, a gente consegue estar pior aqui do que estava em 1970, um desastre em todo tipo. Então essa é a crise de longo prazo do Brasil, que é difícil resolver. Agora, não pode pensar que é de política momentânea, de governo A ou B, porque ela vem de décadas, vindo lá ainda do regime militar, perpassando toda a nova república. Então, é uma coisa mais profunda, né? Por isso que algumas pessoas falam muito de igual. São reformas profundas que precisam ser feitas, porque esse é um problema profundo. Aqui é uma comparação da produtividade total com a de outros países de renda média alta, e você vê que o Brasil, nessa comparação, aqui são médias 2011, 2014, só quem tem menos produtividade do que o Brasil é a Tailândia e a China. A China não é tão produtiva, inclusive a gente já até comentou que ela tem um problema de alocação de capital, lá o artigo que a gente discutiu no vídeo retrasado, né, no vídeo retrasado de misallocation, mas a China pelo menos está crescendo a produtividade. Esse aqui é um crescimento comparado ao dos Estados Unidos, então esse aqui, quando é positivo, quer dizer que cresce mais que os Estados Unidos, né? Então está crescendo mais que os Estados Unidos. Complicado é o Brasil, que só a África do Sul tem queda maior do que ele. Então, se você trouxer para mais recente, aqui é do 95-14, né? Aí tem a Venezuela que realmente virou um problema sério. Mas o Brasil é um desempenho muito ruim, então a produtividade que é baixa e não cresce. Se é baixa e está crescendo, tudo bem. O que nós vimos lá na primeira unidade é que é o crescimento da produtividade que explica o crescimento da economia. Então, se você tem uma produtividade baixa, mas crescendo, a economia vai crescendo, que é o caso da China. Agora, se você tem uma produtividade baixa que não cresce, aí você está condenado a ficar nessas estagnações, cresce um pouco, tem crise depois. Sem crescimento da produtividade, é difícil aumentar emprego e renda de forma sustentada. A SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em 2003 fez um documento tratando dessa questão, relacionando a produtividade do trabalho e a promoção da classe média. Né? Ainda 2013, ainda governo Dilma, quem era o secretário era o Marcelo Nery, se não me engano, mas quem liderou esse trabalho foi o Ricardo Paes Barros, onde tentava, né, o grande Ricardo Paes Barros, o Marcelo Nery, também um nome muito importante nessa área de pobreza, distribuição de renda, é o homem da nova classe média, o Ricardo Paes Barros, talvez seja a maior referência nessa área de pobreza, distribuição de renda. E nesse trabalho, liderado pelo Paes Barros, eu conheço um pouco, eu participei, eles mostram, já levantam que sem ganhos de produtividade, aquela classe média que estava nascendo, ela estaria condenada, ela seria muito difícil manter aquilo. E foi o que aconteceu, a produtividade não estava vindo, a economia colapsou, entrou em crise e aquela classe média começou a se complicar. Mais ou menos na mesma época tem um trabalho muito bom do IPEA chamado Produtividade no Brasil, Desempenhos Determinantes, são 2 volumes com várias abordagens para a produtividade, também apontando esse problema. Então as pessoas estavam vendo esse problema. E em 2018 o Banco Mundial fez a abordagem dele, também com vários autores, Emprego e Crescimento, a Agenda de Produtividade. E o ponto de todos esses trabalhos é enxergar que há um problema de produtividade no Brasil. Então o Brasil tem um problema sério de produtividade que precisa ser resolvido. Como se resolve? Aí nós temos muita discussão. Na próxima unidade nós vamos falar de reformas, a gente tenta pensar um pouco nas abordagens, mas não há tanto consenso, né? Você tem um grupo que é mais reformista, que acredita que a solução envolve criar um ambiente adequado para as empresas se desenvolverem de forma produtivas, e outros que não, que envolve o Estado direcionar o investimento para setores mais dinâmicos, que seria, segundo esse grupo, a indústria de transformação. Grosso modo,
a discussão vai por aí. Então, é um grupo que associa muito essa queda da produtividade e esse baixo crescimento e essa estagnação à redução da importância da indústria no Brasil, importância relativa, e o outro diz que não, é muito mais uma falta, né, de um ambiente positivo, então sem isso fica muito difícil crescer produtividade. E esse debate continua e naturalmente as políticas vão sendo desenhadas se acoplando a esses diagnósticos. Como não bastasse o problema da produtividade, nós temos um problema de investimento. O investimento é uma peça importante numa estrutura de uma economia, porque ele aumenta a capacidade de produção, mais máquinas, mais produção, né? Então ele tem essa capacidade de produção. E o rendimento decrescente? Não, rendimento decrescente, mas não é negativo. Então, a derivada não é negativa, ela vai diminuindo. Então, mais máquina, mais produção. Se você tem problema de emprego, entrada de trabalho, então não é isso, que você vai aumentando as duas coisas. Mas é preciso investir. O investimento tem uma questão de tecnologia, porque muito das novas tecnologias que são inseridas no processo de produção, elas são feitas isso é feito por meio de novas máquinas. A nova geração de máquina que traz a nova tecnologia. E para você usar essa tecnologia, você precisa comprar essas máquinas, que é investimento. Então o investimento ele vai para o lado da capacidade de produção, o investimento vai para o lado do ganho de produtividade. E tem mais. Para quem gosta de demanda, o investimento é parte da demanda agregada. É C mais I mais G mais X menos M, o I é o investimento. Então, você tem do lado da despesa da economia e também do lado da demanda, né, você tem lá o I, que é o investimento. Então, o investimento ele é importante, não importa a abordagem que você faça. Né? Eu acho que o importante é acumular capital. Tudo bem, o investimento é essa acumulação de capital. Não, para mim o importante é ser eficiente, é ganho de eficiência. Tudo bem. O investimento tem um papel-chave nesse ganho de eficiência. Não, para mim o importante é demanda, tem que ter demanda. Joia, o investimento é parte da demanda. Então, para onde você olha, o investimento ele tem um papel importante no processo de crescimento de uma economia. E o nosso investimento, coitadinho, média 2012-16, mas se você mudar, não vai dar tão diferente, nós ficamos, países de renda média alta, com mais de 10 milhões de habitantes, nós só perdemos só a Argentina investe menos que a gente. E é que aqui foi sem pegar o grosso da crise. Hoje, a taxa de investimento do Brasil está em mais ou menos 15%. Está mais ou menos por aqui a taxa de investimento do Brasil. É muito difícil. É um país que não fica mais eficiente e não investe a uma taxa... A China está investindo aqui acima de 40%. Crescer, né? Isso é muito difícil crescer. Assim, investe pouco, tem pouco ganho de produtividade. E, de novo, isso não é muito pelo contrário. Nesse período mais recente, o investimento do Brasil subiu. Em boa parte do tempo, nosso investimento fica abaixo de 20. Ele teve uma subida forte exatamente no final da década passada, no começo dessa, ele estava em níveis bem altos para o padrão recente dele, digamos assim, pós anos 80, pós-estabilização, por exemplo. Então, é um problema sério que tem que ser enfrentado. Quer dizer, você não investe, você não fica mais eficiente, você não vai ficar mais rico, é muito difícil. Tem várias explicações para o investimento, tem várias, assim, não dá para entrar aqui na discussão, mas uma que sempre aparece, sempre se pensa num, pensa no outro, é a taxa de poupança. E como vocês podem ver, o Brasil também poupa pouco. Nós temos abaixo do Brasil aqui nesse gráfico só África do Sul e Argentina. Por que o Brasil poupa pouco? Também é uma discussão sem fim. Mas talvez uma explicação razoável é que o Brasil investiu muito no estado de bem-estar social, numa rede de segurança, e essa rede de segurança, que é quase um consenso na sociedade brasileira, né? Quer dizer, tem poucos que discordam e tal, mas tem um apoio muito forte da sociedade, eu sempre brinco. Imagina um candidato a presidente dizendo: se eu for eleito, eu vou acabar o SUS. Dificilmente esse cara conseguiria ganhar eleição, né? Então, você vê que mesmo o pessoal que faz uma campanha, por exemplo, fazia um discurso mais liberal na última campanha, ninguém chegava a ponto de desmontar o SUS. Você vai nos Estados Unidos, os republicanos diziam que ia acabar com o programa de saúde pública do Obama, lá do Obamacare, que é diferente do SUS e tal, mas é uma intervenção mais forte do Estado na área de saúde. Então é uma abordagem diferente. Se eu vou privatizar todas as universidades federais, talvez ele não tenha tanto sucesso. Aí eu já não sei, mas talvez ele não tenha tanto sucesso. Eu acho que escola tem que ser uma decisão, é uma coisa privada.
Tudo isso para a gente aqui no Brasil seria muito espantoso. A gente tem muito essa rede de segurança social do Brasil frágil. O Brasil não é um país rico, mas há um trabalho nisso, principalmente depois da Constituição. E o seguro, ele é meio que uma alternativa à poupança, né? Você tem um carro, você está preocupado, seu carro pode ser roubado, se envolver num acidente. Você pode pensar o seguinte: eu vou fazer um seguro, se acontecer isso, eu sou reembolsado. Ou você vai dizer, não, eu vou fazer uma poupança, aí eu vou me arriscar um pouco mais, porque demora um pouquinho para eu juntar o dinheiro, mas eu vou fazer uma poupança e repor meu carro se isso acontecer. Os dois é um pouco complicado, né? Não, eu vou ter um seguro e uma poupança, né? Então é mais complicado, ainda mais se você não for um cara muito rico. Então você acaba tendo uma troca aí entre seguro e poupança. Você vê que outros países, mesmo países ricos, com uma rede de segurança social muito sólida, eles tendem a ter taxa de poupança um pouco menor. Você vai para a taxa de poupança aqui da nossa amostra, a maior é a China, que, apesar de ser um país governado pelo Partido Comunista, mas eles que dizem, eu não estou inventando nada. Ela não tem, talvez, uma rede de segurança social, a parte de direitos trabalhistas e tudo, como tem o Brasil. Então há uma discussão, assim, uma questão talvez mais profunda nessa questão da poupança. O fato é que sem poupança, a única maneira de financiar o investimento é trazendo dinheiro do resto do mundo, o que também tem suas implicações. Por exemplo, você tem que, às vezes, elevar os juros para manter esse fluxo de dinheiro, senão você não consegue financiar o investimento. Então as discussões são todas amarradas, né? As coisas vão andando. Essa é a taxa de investimento do Brasil, de 96 a 2018, é como eu estou dizendo para vocês. Ó, você tem um momento muito forte de crescimento, muito forte. Eu fiz trimestral, por isso que ela é nervosa, né? Mas você tem um momento muito forte e depois uma queda muito grande com a crise. A pergunta, né, lá da alocação é o seguinte: por que esse aumento todo aqui do investimento não gerou crescimento? O que ele gerou veio uma crise depois dele, né? Essa é a pergunta, essa é a que diz, olha, se você aumenta tanto a taxa de investimento de um país, cadê as máquinas, cadê as fábricas que foram construídas para segurar o crescimento? Aparentemente não estavam lá para isso, e quando o governo não pôde mais ficar estimulando, o colapso foi completo. Essa é a abertura. Não estamos falando de pouco tempo, não, estamos falando de quase 10 anos, né? Mais ou menos 2005, 2015, de crescimento do investimento. A tendência aqui é clara, isso que dá suporte também a essa tese de que esse investimento, de alguma maneira, foi mal feito. Bom, já então você tem essa crise de longo prazo, que, como eu disse, está associada à produtividade e investimento, e você tem a crise de curto prazo, e aí é problema fiscal e, naquele momento, o descontrole da inflação. Teria sido um erro de política econômica? Bom, se foi, a base aí foi você tentar estimular uma economia com baixo desemprego. A gente aprende em economia que se a economia tem muito desemprego, o governo pode estimulá-la criando demanda. E quando ele cria demanda, as empresas, para atender essa demanda, contratam, e esses empregados contratados vão gerar demanda, e aí outras empresas vão contratar e gera um efeito multiplicador. Essa ideia do multiplicador é controversa, tem economistas que acham que não é assim que funciona, tem outros que acham que funciona, mas nós discutimos isso aqui no começo do nosso curso, quem não lembra volta lá na primeira unidade, e vocês viram isso em Introdução à Economia. Mas supondo que esse raciocínio funcione, que seja assim, perceba a importância de ter desemprego, de ter gente desempregada. Se não tem, o governo estimula a demanda, uma empresa vai aumentar a produção. Mas para aumentar a produção, ela vai ter que tirar trabalhador da outra. E aí você começa o trabalhador saindo de uma para outra, o crescimento talvez não seja tão grande, porque ele está só pulando, e o salário começa a subir de uma forma que acaba ficando insustentável. Esse efeito foi visto no Brasil. Você estava com desemprego baixo, o salário subiu, e aí começa a pressionar o próprio emprego. A ideia, o próprio Krugman, de novo, quando criticou os estímulos do Trump, ele levantou essa questão. Mas você defendia estímulo do Obama, agora não defende mais? E ele tem lá um artigozinho dele lá no New York Times, onde ele explica isso. Ele diz, olha, estimular uma economia com taxa de desemprego baixa é complicado. É uma política que tem muita chance de dar errado. Foi o que aconteceu, pode ter sido a base do erro aqui. A outro, talvez o investimento, os estímulos ao investimento não foram tão cuidadosos, se é que é possível fazer estímulos cuidadosos. Bom,
Para sair da crise, pensar, como é que a gente sai dessa crise agora? Bom, a saída vai envolver medidas que resolvam o problema de longo, médio prazo, a parte da produtividade do investimento. Então, nós vamos ter que pensar como tornar a economia brasileira mais eficiente, como aumentar o investimento no Brasil. É um debate, isso é uma discussão que tem que ser feita. Na parte da produtividade, tem essa ideia envolvida a indústria, mas eu creio que a maioria dos economistas hoje, ou pelo menos uma parte importante, aponta para as reformas e é o que o governo vem tentando fazer desde o governo Temer, apostando numa agenda de reformas que torne a economia brasileira mais eficiente, estimule a eficiência na economia. Na parte do investimento também tem uma ideia de atrair o capital privado, isso passa muito por questões, por exemplo, de segurança jurídica, leis mais claras para diminuir o risco do país, e também tem uma abordagem de que o investimento público tem que ser retomado. Agora, a gente não pode esquecer que a experiência de investimento público forte recente do PAC não foi boa. Né? O investimento subiu e a gente viu que não deu em nada. Então, talvez, antes de pensar uma agenda de investimento público, tem que pensar o que deu errado ali. É só problema com as pessoas que executaram a política, ou seja, é um problema de CPF, nós botamos as pessoas erradas para executar a política, ou o desenho institucional é tal que as políticas acabaram não sendo eficazes. Se for o primeiro caso, aí tudo bem, mudou o governo, a gente tenta de novo. Se for o segundo caso, se você repetir o experimento nas mesmas condições, tem tudo para dar errado de novo. Então, talvez, até para investimento público, seja importante fazer reforma nas leis que regem o investimento público. Para o lado da crise fiscal, bom, a parte da inflação foi controlada em 2016, a inflação está mais ou menos controlada, tem um nervoso agora, porque o índice geral de preços, né, que pega, nós já falamos sobre esses índices, mas que pega preço ao atacado, ele está muito alto, ele está crescendo muito e tem um risco que no futuro próximo ele acabe contaminando os outros preços, mas o IPCA, que é a variável oficial que o Banco Central olha, está controlado. Então o grande desafio é fiscal e o desafio é como conseguir cortar gastos ou aumentar receitas. Agora, o governo atual ele tem o foco no corte de gastos. Né? Teve uma campanha, foi uma discussão, e essa abordagem de que o ajuste tem que ser feito primordialmente, o que não quer dizer exclusivamente, mas primordialmente pelo controle de gastos, é uma ideia que está muito forte na sociedade, tanto no governo quanto no próprio Congresso. Você vê que toda vida que fala de criar imposto novo, alguém corre para dizer, mas nós vamos diminuir outro, de forma que não aumente a carga tributária, ou seja, que não aumente a arrecadação total do governo. Mais ou menos, acaba aumentando, mas há essa preocupação. Só que cortar gasto no Brasil não é fácil. O gasto do Brasil é muito rígido, a parte do gasto que dava para cortar, quase toda, já foi cortada, e nem assim você tem uma queda significativa no gasto, porque a outra parte do gasto que não dá para cortar, por exemplo, salário de servidor público, aposentadorias e pensões, ela vem subindo e vem comprometendo esse ajuste fiscal. Então, como é que a gente vai conseguir cortar gasto? É um desafio e tanto, e isso motiva muito do debate atual. Se você pegar o debate atual, ele está sempre rodando nessa questão. Às vezes ele vai um pouco para o investimento e produtividade, por exemplo, a MP da Liberdade Econômica aponta nessa direção, mas a maior parte do tempo a discussão fica como que nós vamos fazer para ajustar o gasto, e ainda ganhamos um baita desafio com a ideia do governo de reforçar pesadamente o Bolsa Família, né, no programa que já foi Renda Brasil, Renda Cidadão, sei lá o nome que vão dar, mas significa um gasto muito alto. Então, você tem uma demanda forte para aumento de gasto no momento em que o governo devia estar reduzindo o gasto. E uma demanda social muito forte para não aumentar imposto. Ou, se aumentar num lugar, reduzir em outro. Então, é um desafio e tanto. Esses temas, as sugestões, o que pode ser feito, e o que o governo está tentando fazer, ou o que foi tentado desde 2016, pelo menos, onde começou com força essa abordagem. E aí eu vou juntar o governo Temer e Bolsonaro, que apesar das diferenças do governo, são óbvias, tem muita diferença, mas na agenda econômica eles conversam muito perto, pelo menos no discurso. Na prática a questão pode ser outra, mas aí, de novo, a gente vai tentar avaliar
esse discurso, essas propostas, essa abordagem na próxima unidade, que é a última unidade do nosso curso. Eu agradeço a atenção de vocês e termino aqui esse vídeo.